Eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus e estou muito animado para contar para você os detalhes, como me senti, como foi, enfim, fique até o final desse vídeo para você saber tudo e isso com certeza vai edificar a sua fé. Eu sou o pastor Atila Dias e aqui nesse canal eu compartilho a palavra de Deus e as experiências que eu tenho com ele de forma simples e descomplicada. Então, bora pro vídeo. Bom, o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Experimentar do Senhor. Quando eu vi esse versículo, eu sempre fiquei muito curioso para experimentar mais de Deus. E nas minhas orações, desde muito novo, eu pedia: Senhor, eu quero experimentar mais de Ti. Eu preciso experimentar das Suas coisas, eu preciso saber quem você é. Ouça a frase que eu vou te dizer. Você confia muito mais naquilo que você conhece. Então, quando o salmista diz para experimentar mais de Deus, provar e ver que o Senhor é bom, é porque você vai confiar muito mais em Deus depois que você passar a conhecê-lo mais. Quanto mais você conhece de Deus, mais você passa a confiar na palavra dele, no que ele tem para a sua vida. Tanto que a palavra diz, o próprio salmista diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Incrível que eu tenho lido por esses dias o livro de Samuel, e ao lutar contra o gigante Golias, foi essa palavra que Davi declarou. Ele falou assim: o meu Deus me fez vencer o leão e o urso, e assim vai ser com esse gigante. Ou seja, Davi teve confiança para enfrentar Golias por causa do livramento que Deus deu a ele lá atrás contra o leão e o urso. Então, essa experiência sobrenatural que Davi teve com Deus foi essencial para que ele se dispusesse a enfrentar o gigante. Então, você vê o quão importantes são as experiências com Deus. Eu ouso dizer que as experiências com Deus provocam e aumentam muito a sua fé. Tenha isso em mente. Quando você for orar, busque, ore por isso. Fala: Senhor, eu preciso ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Dito isto, eu quero falar para você a experiência que eu tive há 2 meses atrás. Para alguém pode parecer pouco, mas para mim foi muito relevante, porque Deus falou comigo de uma forma muito clara. E eu estava servindo a Deus na igreja no dia de domingo à noite, como sempre sirvo, né, quando estou na escala das coisas e tal. E eu estava na escala do louvor, eu também faço parte do ministério de louvor, e eu estava ali entrando louvores ao Senhor tal, e o Senhor começou a falar comigo sobre um certo rapaz, que ele deveria sair do trabalho, porque esse rapaz era necessário que ele tivesse mais tempo para as coisas de Deus. E aí você fica: como eu vou falar para o chefe de família sair do trabalho, que é o sustento dele, porque Deus queria usá-lo mais em outra área? E aquilo começou a mexer na minha mente. Eu comecei a ficar: meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como eu vou falar isso? Só que eu tenho isso comigo de não recuar quando o Senhor está querendo me usar, quando o Senhor está me provocando para viver uma experiência sobrenatural com Ele. Então eu comecei a examinar aquilo que Deus falou comigo, comecei a pensar, a refletir sobre isso e falei: não, eu vou obedecer, eu vou falar. E também nesse mesmo momento, Deus falou comigo: essa outra pessoa precisa dar mais lugar ao Espírito Santo, para que ele possa desenvolver os dons espirituais. Deus me deu 2 palavras específicas para falar para 2 irmãos da igreja. Um para falar sobre o trabalho e o outro para falar sobre dar mais lugar ao Espírito Santo. Então estavam aquelas 2 questões na minha mente. Só que naquela ocasião eu estava à frente do louvor. Eu não ia ter como parar o louvor para eu poder ir lá falar com essas pessoas. Ia ser muito complicado. O ambiente estava muito profético na igreja. Estava uma atmosfera muito boa de adoração, todo mundo se entregando ao Senhor, então eu precisava fazer isso com muita sabedoria. E eu fiquei esperando o momento certo. Eu falei: Espírito Santo, eu estou aqui, preparado para viver isso, preparado para falar isso para esses irmãos, e eu quero que o Senhor me sinalize o momento certo de falar. Eu fiquei ali, né, esperando, né, vendo, e ficar atento no mundo espiritual, qual era o momento certo de eu falar aquilo. Em determinado período do louvor, a igreja estava toda prostrada, e outra pessoa, que também faz parte da rede louvor, foi tomada por Deus para começar a falar algumas coisas para a igreja, para começar
a cantar outras canções. Então, naquele momento eu percebi que era hora de falar. E como todo cristão, né, eu fui no primeiro no mais fácil. Eu fui primeiro cumprir a tarefa mais fácil. Eu fui para aquele irmão que eu precisava dar o recado de que ele tinha que dar mais lugar para Deus, mais lugar para o Espírito Santo, para que ele desenvolvesse os dons espirituais. E eu fui até esse irmão e comecei a conversar com ele, porque eu aprendi que eu não preciso entregar um recado de Deus com uma roupagem que parece espiritual. Eu só preciso entregar o recado de Deus, eu não preciso enfeitar o pavão. Então eu cheguei para esse irmão e perguntei: irmão, como é que está a sua vida espiritual? Comecei a conversar com ele, e ali com umas 2, 3 perguntas, eu cheguei no assunto que eu queria e dei o recado para ele, de que ele precisa daquilo que Deus tinha falado comigo. E ele falou que realmente ele precisava ouvir aquela palavra, que realmente aquilo era do céu para ele, ele precisava, aquilo era realmente para ele, ele reconheceu. E engraçado que na maioria das vezes que Deus nos manda falar isso para determinadas pessoas, ele já falou para essas pessoas. Então ele está dando mais uma chance, ele está confirmando aquilo no coração das pessoas, e isso é lindo demais. Ao mesmo tempo que você está tendo uma experiência com Deus de ser usado para falar aquilo para aquela pessoa também está tendo uma experiência com Deus, porque Deus já tinha falado aquilo para ela e está só confirmando através de você. Então isso é lindo demais. Sempre que Deus colocar algo no seu coração para falar para alguém, faça. Não enfeite pavão, mas faça da melhor maneira possível. Então, acabou aquele momento ali, eu falei para aquele irmão, e eu saí dali, lembra de Davi, que ele primeiro enfrentou o urso e o leão, eu saí dali com mais firmeza ainda, com mais confiança. Falei, poxa, esse irmão reconheceu que Deus tinha falado com ele já sobre isso, agora eu vou para o mais difícil, vou falar com o irmão sobre trabalho. E aí eu fui falar com o irmão sobre a questão do trabalho, e eu lembro que eu tive uma percepção espiritual de primeiro perguntar a ele como é que ele estava no trabalho. Aí eu chamei ele, dei um abraço nele e perguntei. Porque eu não queria causar estardalhaço, eu não queria fazer alvoroço, eu queria simplesmente passar a mensagem que Deus me deu de uma forma clara e simples. O mais importante é que a pessoa compreenda aquilo que Deus está falando com ela. Então eu falei para esse irmão, comecei com uma pergunta. Falei, irmão, como você está em relação ao seu trabalho? E aquele irmão desabou, começou a chorar, mas chorou muito. Ele chorava porque ele já sabia que Deus estava falando com ele. E aí ele falou assim, tá horrível, e começou a desabafar. E a partir do que ele desabafou, eu falei, pois é, Deus manda te dizer que você é necessário nessa igreja, que ele quer ter mais tempo seu e tal, e ele vai fazer você sair desse trabalho. Porque enquanto eu estava falando com ele, Deus foi me dando o que realmente eu deveria falar. Aquilo que ele falou comigo era só uma centelha. Quando eu fui realmente executar, ele foi me dando tudo que eu tinha que falar para aquela pessoa. E aí eu falei para ele, olha, Deus manda te dizer, ora para sair desse trabalho, pede ao Senhor, porque da forma como você orar para sair, vai ser a forma que ele vai te tirar. O que você pedir é o que Deus vai fazer. Aí ele falou, eu quero sair desse trabalho. Ele falou com essas palavras, eu quero sair desse trabalho, eu quero ser dispensado de lá, eu quero ser mandado embora. E aí, irmão, isso foi num domingo. 3 domingos depois, esse irmão veio me procurar, dizendo que ele havia sido demitido sem justa causa. Ele não fez nada para ser demitido. O próprio Deus se encarregou de responder aquela oração da forma que ele tinha orado, da forma, naquele momento ali. Agora, uma questão que mais me marcou foi que o irmão não esperou chegar em casa para poder orar. Ele fez ele na hora. Tem coisas que Deus nos manda fazer, a gente precisa fazer na hora, não pode procrastinar com isso, porque senão a gente acaba perdendo timing e não executa. Quando esse irmão veio me contar, aquilo gerou ainda mais uma confiança maior no meu coração, porque eu vi que realmente era Deus falando comigo, né, e me fez viver essa experiência sobrenatural. E eu estava muito preocupado para falar isso para aquele irmão, porque ele era um pai de família. Eu conheço a história dele, né? Mas era o que Deus desejava fazer, e eu creio com certeza que ele vai viver coisas maravilhosas na área profissional, porque Deus não tirou ele do trabalho à toa, né? Deus tem propósito na vida dele. Quando Deus falar algo para você, execute.
o mais rápido que você puder. Talvez você está assistindo esse vídeo e Deus já te mandou fazer alguma coisa que você está enrolando para fazer. Por favor, execute o mais rápido que você puder. Quanto mais você obedece a Deus, mais experiências com Ele você vive, mais você o conhece e a sua fé vai aumentando mais ainda. Então, assim como Davi venceu o urso e o leão, teve mais confiança em Deus para depois vencer o gigante, assim vai ser na sua vida. Que você possa vencer hoje o urso e o leão e o gigante vai estar derrotado já quando você chegar lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, falou com você, encaminhe para várias pessoas aí, mande para alguém que precisa entender que as experiências sobrenaturais nos fazem crescer ainda mais na fé.